E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E hoje temos o prazer de trazer uma convidada super especial, a Joyce Paz, do Cinemascope. Olá todo mundo, eu sou criadora do Cinemascope e do canal Cinemascope TV, então fica aí o convite para os seguidores do Formiga Elétrica dar uma conferida no nosso trabalho também. Estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, demorou, mas saiu, né? Esse dia chegou, brigadão. E no programa de hoje vamos falar sobre um dos filmes com a tradução mais escrota possível para o português aqui, Mistérios e Paixões, do Cronenberg. And don't leave out any of the tasty details. A começar por esse título, né? Um título que não fala nada, um título obviamente para puxar o público aí, só que um filme não é um filme de mistério, não é um filme de paixão, mas é um filme tipicamente cronenbergiano. Talvez seja um filme de paixão, sim, mas paixão pela escrita, né? Exatamente, só que uma paixão um pouco mais doentia, né? Sim. O filme Mistérios e Paixões, ele é uma adaptação do romance, quer dizer, romance. Não sei nem se a gente pode chamar de romance, né? Da obra, vamos dizer assim, da obra Almoço Nu, do William Burroughs. O romance saiu em 59 e assim, acho que antes da gente falar sobre Mistérios e Paixões, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a figura do Burroughs, né? Começando lá junto com aquela geração beat, né? Não geração beatnik, não usem esse termo beatnik, que é totalmente pejorativo nesse sentido. Então, o Burroughs com aquela escrita totalmente psicótica, dualista, sem regra nenhuma. Aliás, a regra dele é justamente essa ausência de regras. Uma coisa até, tem uma frase de um poeta francês, o Rimbaud: para atingir o grau maior da elevação de consciência é preciso ter o desregramento dos sentidos, que encaixa muito bem com a obra do Burroughs, né? Sim. Eu acho interessante que 2 anos antes tinha saído On the Road do Kerouac, né? Em 59 sai o Almoço Nu do Burroughs, e ele não é tão identificado com o movimento beat, mas ele é tão importante quanto na questão do, como é que eu vou dizer, do desbravamento da linguagem, né? Porque é exatamente o que o Burroughs ele tenta passar no Almoço Nu, que ele tentou fazer ali, é mostrar como a linguagem ela acaba sendo uma prisão também, algo que a gente já discutiu várias vezes no site, inclusive na resenha do Desaplanar, como a linguagem ela pode ser uma prisão e como você embaralha isso para chegar em resultados interessantes, diferentes, tal, tudo isso temperado assim com tudo que podia ser mais chocante para a sociedade norte-americana naquele final de década de geração baby boom, né? Isso. Sim, até, inclusive, assim como os cineastas, né, os realizadores que colocam também o processo criativo dentro da obra deles e misturam isso de uma maneira que essas fronteiras ficam diluídas, ele também causou esse estranhamento naquele momento, né? Que nem quando algum diretor, tudo bem, hoje em dia já tá meio ok, né, fazer isso, a gente já absorveu esse modus operandi, assim, de alguns diretores e tal, com relação à linguagem, mas quando isso é feito nos primeiros momentos, a gente tem aquele choque, né, tipo, peraí, no caso do cinema, né, eu tô assistindo uma ficção, tô assistindo uma realidade, mas isso é processo, isso é o filme em si, então, eu acho que dá pra traçar esse paralelo também, né, do quão desbravador ele foi mesmo, quando ele coloca o processo da escrita dentro da ficção, né? Que é uma ficção também, tem muitas aspas ali, né? Não, e o que você colocou é tão pertinente que, querendo ou não, o tom autobiográfico também de uma obra totalmente surrealista, sim, indica todo esse caráter, sim, que você falou. Surrealista eu acho que não seria o caso, né? Dadaísta, né? Dadaísmo levemente autobiográfico, né? E você, sabe, se prestar a adaptar uma obra dessas, cara, o Almoço Nu ele é infilmável, sim, vamos falar a verdade. Então é difícil, eu acredito que muitas pessoas tenham assistido o filme do Cronenberg e tenham falado, pô, eu acho que eu vou ler o livro para entender isso, né? E piora, porque não tem nada a ver. Porque da mesma forma como o dadaísmo textual do Burroughs coloca elementos autobiográficos ali, o Cronenberg ele vai escrever um roteiro que não é a absoluta transcrição do livro, mas também pega fatos da vida do Burroughs e coloca ali no meio da narrativa surtada dele. Isso, cara, é um resultado assim que eu consigo entender quem não gosta, quem despreza, né? É o tipo de filme que ele, ao meu ver, como filme, separado da onde veio e tal, ele é um filme que precisa de bula.
é uma coisa muito singular, né? Então você tem Cronenberg, que é um mega cineasta, cheio com a sua personalidade e tal, tem a característica cronenbergiana nos filmes, né? E você pegar esse cineasta, que ele é tão singular, com outro autor de literatura que é mais singular ainda, e fazer essa mistura, para mim deu um resultado muito interessante no Mistérios e Paixões. Você comentou que essa obra ela é infilmável, né? Mas eu acho que Cronenberg é o diretor perfeito para trabalhar esse tipo de material, porque esse filme não é uma ponta solta dentro da filmografia do Cronenberg. Não. Ele está super intrincado com o estilo dele, com o trabalho, com o corpo de trabalho dele num todo, né? Mas é uma adaptação que ela teve que ir para um lado meio jodorowskiano, né? Sim, tipo, joga, eu dou uma lida, eu rasgo e eu faço o meu. Sim, né? com certeza. O que permeia a obra do Cronenberg não é somente a obra do Burroughs, mas você tem, por exemplo, influência de Magritte, tanto é que no pôster, né? Aqui, ó, aqui o pôster do filme, então você tem aqui uma clara referência ao Filho do Homem, né? Do Magritte tirando a maçã pela máquina de escrever. Não só isso, a referência clara à obra do Kafka, né? A Metamorfose. É claro que em A Mosca essa relação é bem mais direta, só que aqui você encontra isso muito bem, só que num sentido meio oposto, que não é o homem do William Lee, né? O protagonista interpretado pelo Peter Weller, que foi o Robocop, né? Que recusou Robocop 3 para fazer esse filme. Sim. Né? Muito bem, muito obrigado. Parabéns pelo acerto. Só que então é uma referência, só que ela é inversa, porque não é o personagem do William Lee que está se transfigurando, e sim um instrumento que ele usa para escrever que se transfigura na forma de um animal. Aliás, não só o instrumento dele, mas todo o instrumento de escrita tem esse tipo de metamorfose, né, que afeta todos aqueles personagens de um jeito ou de outro, né? A fusão, né, a fusão, eu não diria nem a fusão, mas a relação entre o mecânico, né, no caso a máquina de escrever, com o orgânico, né? Isso é muito característico na obra do Cronenberg, né? This is very good. Cara, como a gente dá uma sinopse pro espectador? As pessoas devem estar se perguntando, né? Que história é essa? Não dá. A sinopse, vamos dizer, William Lee era um cara que era aspirante a escritor, só que para ganhar vida ele era detetizador, e no meio daquele vício, o cara se vicia no próprio inseticida que ele usa para matar os insetos. Aí ele mata a mulher, a partir daí aquela vontade, aquela energia de escrever surge nele, só que daí junto com as drogas transforma o filme numa viagem psicodélica. Só que isso não é uma sinopse boa. Sim. Realmente, não é. É complicado a gente entrar nesses detalhes aí, porque a gente teria que falar muito da vida do Burroughs também, né? Isso. Porque algo que o livro não tem, mas o filme tem, é o fato que o Burroughs deu um tiro na própria esposa brincando de Guilherme Tell. Sem querer. Que é a cena que vai marcar esse antes e depois, né? Sim. Ali do personagem, né? Do Bill. E leva ele para um lugar chamado Interzona, né? Que é onde, não sei até onde a gente pode interpretar, é um lugar onde as amarras da linguagem elas serão completamente rompidas, né? O próprio Burroughs, uma vez ele falou que a única coisa real sobre um escritor é o que ele escreve e não a sua vida. Quando você vê o filme do Cronenberg, isso é uma característica bem do filme mesmo, você olha assim, você pode compreender que você tem uma realidade base e a viagem do cara enquanto ele escreve, que tudo acontece na cabeça dele. Você pode ter essa interpretação, ela é bem simplista pelo formato do filme, mas você pode ter. Partindo do ponto de vista que você está nessa interpretação, a parte mais interessante do filme, de fato, é o que ele escreve, como ele vivencia na cabeça dele, e a realidade base, a vida real, no melhor termo possível para um filme desse, é dane-se. Sim. E você vê que no final do filme, quando você completa a sua, como posso dizer, você testemunhar aquilo, não é nem assistir, você testemunhar aquilo, quando você completa essa visão e você forma uma gestalt na sua cabeça, é totalmente desprezível essa realidade base, né? Sim, exatamente. Mas essa realidade base também ela é inserida na trama de uma maneira super interessante e pontual, e aí eu acho isso muito inteligente da parte do Cronenberg, como ele tem esse pezinho na realidade, mas não no sentido didático de, então, espectador, é isso daqui para situar.
o público, né? Não é nesse sentido que ele trabalha, mas ele trabalha no sentido da quebra da expectativa e de transportar a gente por um micro momento para aquela realidade base. E é muito interessante, por exemplo, citando aqui, se pudesse citar uma cena, aquela cena da sacola, né? Com os remédios e que tava a máquina e tudo mais. Então, são pequenos detalhes, assim, cenas de segundos, momentos, né? Nem se chamaria de cenas, momentos de segundos, e que ele volta para aquela realidade mundana e depois ele é tirado novamente daquele momento. Mas eu acho que a maneira como o Cronenberg coloca isso no filme não é de forma alguma pra explicar nada. Não. É de uma maneira pra você fazer esse jogo mesmo, né? Como se você estivesse dentro daquela experiência do Bill, né? De dar um pulo aqui, mas na verdade você tá ali, sabe? Então esse jogo é muito interessante. Eu acho que livro e filme, eles conversam muito bem nessa questão, né? De você olhar e falar, meu, o que eu tô vendo, né? É aquele tipo de filme que você, se a pessoa não sabe nada, ela liga e tá passando na TV e aí ela adormece assistindo o filme, depois ela não sabe se ela sonhou ou se não sonhou, né? Que é algo que, assim, que o Cronenberg ele compartilha com o David Lynch, por exemplo, né? Nessa questão visual. E mesmo assim, ele consegue usar algumas referências muito clássicas, né? Que é, por exemplo, a estética de anos 50, meio história de detetive, Total. meio noir. Exatamente. Como a gente está falando dessa desordem, né, desse desalinhamento, tanto da linguagem como da não linearidade, né, no caso. E também eu queria ressaltar aqui um pouco como a trilha trabalha a serviço disso também, né? As composições de jazz, porque o jazz já tem essa característica, né, de uma coisa quebra desordenada, de ritmo, quebra de mais, ritmo e tudo mais. Tudo a ver A com questão beat dos também, compassos, né? exatamente. Então é muito, muito incrível como o jazz está colocado em vários momentos e em vários tons também, né? Porque hora ele suscita suspense, hora ele suscita uma espécie de perturbação mental. Então é muito legal como ele pontua também, né, durante o filme com a trilha. Além dessa trilha, pegando essa coisa descompassada e tal, inclusive, só uma curiosidade, a trilha é do Howard Shore, ele trabalhou com Cronenberg em vários filmes, o Scanners, A Mosca, também acompanhou o Peter Jackson no Senhor dos Anéis e no Hobbit, então é um cara bem versátil nesse sentido. Mas acompanhando a trilha tá também a questão da edição, porque tal qual a trilha tem uma espécie de descompasso, a edição também, porque tem várias cenas que elas acabam antes de quando deveriam, em termos, assim, se você é um editor de vídeo, principalmente de filmes, você está editando, tem um momento lá que você sente, opa, aqui é o ponto do corte, aqui eu corto o plano, aqui eu termino a cena, tal. Esse filme, às vezes ele corta um pouquinho antes, às vezes ele corta um pouquinho depois, e ele tem uns planos e contraplanos que te deixa meio confuso. Ele não tem os establishing shots, né? Então você tá ali numa cena que tá mais fechada no rosto do Bill, aí de repente corta uma outra um pouquinho mais aberta, já tem uma pessoa ali, tá em outro cenário. Aí você fala, nossa, como é que foi isso, né? É como se ele repetisse como é o nome do... o cut-up da literatura, ele colocasse na edição do filme, né? Isso é muito bacana. E também, lembrando aí, de novo a gente vai ter que entrar nessa questão da bula, cara, do filme, porque pra gente é muito fácil gostar desse filme por já estar envolvido na obra do Burroughs e tal. Pra mim tem um lance até mais interessante que isso também, porque o Cronenberg, essa é uma citação que não está no livro, mas o Cronenberg ele abre o filme com isso, que é a citação lá, nada é verdadeiro, tudo é permitido, que acabou virando um lema da galera da Magia do Caos no final da década de 70. E o Burroughs era um dos nomes que se envolveram com a IoT, que era a Ordem da Magia do Caos, cara. Então você vê como ele conseguiu meio que transcender a obra, entrar na vida do cara, porque a obra também era a sua maneira autobiográfica, e criar uma obra com personalidade própria, né? Exatamente. Embora talvez muitas pessoas que, sejam, sei lá, fãs muito radicais do próprio movimento beat, do Burroughs em si e tal, podem achar que o filme do Cronenberg ele é só um apêndice na história do livro. Mas não, ele tem uma personalidade forte para quem quiser entrar e descobrir, né? Você falou da frase na abertura e tem uma outra frase também do Burroughs na abertura que pra mim é basicamente da letra toda assim do filme, que eu não sei exatamente agora a frase, mas ele fala uma coisa assim, que a força interior é a única coisa inultrapassável. E aí tem muito essa coisa em vários momentos do filme, essa coisa do como essa
possibilidade. Na verdade, essa negação do interior, ela não existe, né? Como se não tivesse essa possibilidade. Então, por exemplo, no começo ele tenta negar que ele é um escritor, então ele tá num trabalho normal, tendo uma vida normal, ele tá longe das drogas, tá tentando se reabilitar de alguma maneira. Mas ele não consegue negar essa essência dele, então ele acaba voltando, tanto pras drogas quanto pra escrita. Ele até fala, eu parei de escrever porque escrever é perigoso. Então, é como se ele estivesse nesse movimento de negação de uma coisa íntima e interior que é impossível, né? E tem aquelas cenas também de quando eles ficam meio que baforando em cima dos insetos, né? E aí causam alguma questão ali com os insetos e tal. Eles estão sempre remetendo a essa coisa do interior que é mais forte do que o externo, né? Como se fosse um impulso incontrolável, né? E eu acho que isso tá na essência do filme, né? I love it. That is a great sentence. Como você falou, o livro é infilmável. O ato de você filmar um moço nu, você já está destruindo o conceito da obra. Então o Cronenberg, ele meio que transcende essa coisa, faz uma obra dele, influenciada e muito pelo Burroughs. E uma coisa que para mim assim fecha assim o conceito desse filme para mim com chave de ouro é o seguinte: o William, ele falava assim, né, que a palavra é como um vírus, né? Você consegue infectar as pessoas com essa ideia, com as ideias das palavras, ordenadas de certa forma ou desordenadas de certa forma, as pessoas conseguem ficar loucas. Não é à toa que em várias passagens, em qualquer adaptação de Burroughs, qualquer coisa sobre o Burroughs, tem sempre o personagem lá falando que escrever é perigoso, né? Como até vocês já citaram anteriormente. E no título da minha resenha sobre esse quadrinho aqui, Burroughs, do João Pinheiro, eu complemento essa frase falando assim, né? Se a palavra é um vírus, o William é um vetor. Porque ele tinha esse poder no texto dele de ordenar as palavras de uma forma que te infecta, te incomoda. Aí, esse incomodar pode ser tanto bom para aquela pessoa que gosta de ter contato com uma obra artística e se incomodar, ou para a pessoa largar o livro, ou no caso da sala de cinema, sair, né? E isso que é o legal no Mistérios de Paixões. Que, no caso, eu acho que ele consegue, de uma forma um pouco menor do que o Burroughs, mas ainda assim ele consegue, no caso, só fazendo uma paráfrase, se a imagem é um vírus, Cronenberg é um vetor. Que ele consegue causar esse mesmo sentimento que o Burroughs, não só no Mistérios e Paixões, mas praticamente em quase toda a filmografia dele, né? O que tem tudo a ver com a citação no começo, né? Nada é verdadeiro, tudo é permitido, que é uma frase que sintetiza o movimento de magia do caos, que prega que a arte é magia, né? O geral, as pessoas, os magos modernos são os artistas. Sim. Então a gente tem no Cronenberg aí, né, um puta de um mago, né, cara? O Rasputin dos tempos de hoje. Hello, Bill. What's up? E por hoje é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal clicando na formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça do Daniel. Siga a gente no Facebook, acesse nosso site formigaelétrica.com.br, ative o sininho aqui para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo é lançado. E é isso, até semana que vem.